Ele nasceu em Manaus e é descendente de libaneses, mestre em letras pela Universidade de São Paulo, lecionou língua e literatura francesa pela Universidade do Amazonas. Seus livros já foram traduzidos para diversos idiomas e 3 deles ganharam o prêmio Jabuti de melhor romance, um dos mais importantes prêmios literários do Brasil. Comigo aqui para uma boa conversa, Milton Ratum. Olá, Milton, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Olá. Milton, é verdade que você quase nasceu no Acre? Seus pais moraram aqui? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Meu pai, quando veio do Líbano, com o primo dele, o Said Farhat, ele morou no Acre. Eu acho que 9 anos, mais ou menos. E casou com uma amazonense, minha mãe, e minha irmã nasceu aqui. Você tem uma irmã acriana, então? Tem uma irmã acriana, nasceu no 2º distrito, certamente. Aquele reduto dos árabes ali. Árabes, libaneses, sírios, até hoje, né? Sem dúvida. E acho que ela nasceu aqui, morou 2 anos no Acre e depois eu nasci em Manaus. Então, de fato, por muito pouco eu não sou acriano, mas sou da Amazônia. Da Amazônia, certamente. Mas você já conhecia o Acre? Eu estive aqui em 93, quando eu lancei meu primeiro romance, o Relato do Certo Oriente. A Universidade Federal me convidou para fazer uma palestra sobre o livro. E foi nessa época que eu conheci um pouco Rio Branco, conversei com as pessoas, andei pelo 2º distrito, conheci a loja onde meu pai deve ter trabalhado. Né? A Casa Farhat? A Casa Farhat. Que legal. O Abraizinho, são meus primos, são todos primos. Primos, quer dizer, primos do meu pai, mas por tabela, primos também. Você está agora em Rio Branco participando desse projeto do Laboratório do Escritor. Esse projeto, o Sempre um Papo, são projetos que aproximam muito o escritor do seu público. O que você acha desse tipo de proposta, Milton? Olha, eu acho que é uma ótima iniciativa do Centro Cultural Banco do Brasil, porque o Laboratório do Escritor sempre foi, vamos dizer, voltado para o Sul e Sudeste, Brasília, para o centro. Então, eles resolveram ampliar esse evento na Amazônia, as capitais da Amazônia. E me perguntaram em qual que eu gostaria de participar. Eu falei, em Rio Branco, porque Manaus é a minha cidade, já estou cansado de participar de eventos em Manaus. Em Belém eu já participei de vários eventos. E aí ia ser uma oportunidade para eu voltar a Rio Branco e enfim, ver um pouco a terra onde meu pai morou, onde eu tenho parentes. E também é uma maneira de você dialogar com o público. Eu acho que o evento é importante, porque o escritor, ele não sabe exatamente quem é o leitor dele. Para um escritor, o leitor é uma abstração. É verdade. Então, quando você tem um encontro, um diálogo concreto com leitores, porque inclusive você pode ser questionado, você pode ser criticado. Claro. Né? Não só elogiado. Se aproxima do... Quer dizer, o leitor é, vamos dizer, essa figura que é mediadora entre a obra e o escritor. E sem o leitor não há literatura, né? Verdade. Então, eu acho um evento legal, um evento bem importante. Milton, me parece que as relações familiares, você estava falando quando veio a Rio Branco, procurou os parentes, essas raízes e tal. E me parece que as relações familiares são temas recorrentes nos seus trabalhos. Em que isso te influencia? O romance, como gênero literário, ele quase sempre faz parte, vamos dizer, de uma estrutura em que a família está implicada. Em qualquer romance, desde o começo da literatura, eu não falo da épica, né, da antiguidade clássica, que não tem nada a ver com o romance moderno. Mas no romance moderno, geralmente fala de uma família, ou de dramas de família, ou de dramas de pessoas, de um grupo de pessoas em conflito. Né? Então, essa é uma das características do romance moderno.
Quer dizer, qualquer romance que você imaginar, por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um romance que todos... O Vértice é uma família. É uma família de retirantes, que ali tem problema da seca, da fome, do analfabetismo, do sofrimento, da busca de uma vida melhor, né? Eles vão para uma capital. Então, Grande Sertão Veredas é a história de uma O Tempo vida... e o Vento. Todos, quer dizer, para onde você olha tem tem uma questão, se não for a família, é uma questão, um grupo. É um grupo de personagens. E tem que ser um grupo de personagens porque o romance ele fala de uma coisa muito particular. Né? Ele não pode ser, vamos dizer, genérico, ele não pode falar de generalidades. Não pode ser tese, não pode explicar. Então, ele tem que descer a vida particular de um ou vários personagens. E essas temáticas, assim, tem algo de autobiográfico? Alguma coisa. A gente se esconde, né? Quer dizer, o romance é uma biografia de fantasmas, na verdade. Né? São espectros, né? Quem quer encontrar muita coisa da minha família nos meus livros não encontra. Porque você tem que saber disfarçar, inventar. E não é só a tua família, você se inspira em outras pessoas, em conhecidos, em desconhecidos também. Você se inspira em personagens de outros livros, né, de outros romances. Então, a literatura ela não é vamos dizer, essa fotocópia da realidade. Nunca é. Se for, eu acho que é ruim. Né? Ela é uma transcendência disso. Né? E é um pouco como dizia um amigo meu outro dia, eu procuro alguém que eu conheço nos teus livros e no último momento me escapa. Eu falei, essa é a definição do personagem. Isso é interessante. Quer dizer, porque ele é de Manaus, conhece minha família, ele quer relacionar a vida com esse a personagem obra. não seria fulano, quer dizer, identificar? Mas na hora, num certo momento, não é mais quem ele pensava. Agora, você é de Manaus, mas de descendência libanesa. Os libaneses tiveram uma importância muito grande no processo de formação do povo acriano, também, de ocupação dessa parte da Amazônia. Em que essa história de povos que vieram de lugares tão distantes te influenciam? O que isso motiva o teu trabalho? Olha, no Brasil são mais de 10 milhões de brasileiros de origem árabe, de origem libanesa ou síria. Né? São, vamos dizer que mais de 5% da população brasileira. Então, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, há mais de 1 milhão de paulistanos de origem árabe. Então, você encontra... Claro, já... Agora, eu acho que foi o Brasil é um país de imigrantes. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que os libaneses, os sírios, quando eles chegaram no Brasil, eles, como todo imigrante, acham que eles vêm trabalhar, vêm em busca de uma vida melhor e que depois de algum tempo eles voltam para o país de origem. Mas esse é um sonho que não se realiza. A grande maioria não voltou. A grande maioria trabalhou. Assim como os nordestinos que vieram. Os nordestinos que vieram para a Amazônia, os nordestinos que foram para São Paulo, né, quer dizer, para Brasília, porque é difícil, depois que você, vamos dizer, e no caso de um país é mais complicado, você deixa a sua pátria, deixa a sua língua, você tem que falar outro idioma, né? E os filhos desses imigrantes já se casam com brasileiros de várias origens. Então, os imigrantes árabes, é interessante isso, eles rapidamente, vamos dizer, se misturaram com os brasileiros. Tanto que na minha família, ninguém, rigorosamente ninguém, nem a minha irmã, nem meus primos lá em Manaus, tios, ninguém casou com árabe, nem com filho de árabe. Então já se diluiu, né? A imigração ela se dilui
na sociedade brasileira. E são povos de hábitos muito simples, né, que se aproximam muito fortemente, me parece. Muito fortemente, se aproximam, fazem amizades e, enfim. E eu acho que isso é uma riqueza, porque o Brasil é um país mestiço, é um país com muita mistura interracial e eu também não gosto de comunidades fechadas. Quer dizer, não faz parte da sociedade brasileira você viver em comunidades fechadas, né? Até mesmo japoneses, imigrantes japoneses em São Paulo, agora, das últimas gerações, muitos casaram com brasileiros de outras origens. Então, ninguém resiste à mestiçagem no Brasil. É verdade. Agora, você chega aqui, você se mistura. Sua família cultua hábitos, mantém certas tradições, Milton? A minha família é curiosa, porque meu pai era muçulmano e meu avô também era muçulmano, meu avô materno, casado com católicas. Ah, sim. Isso no Líbano não é muito comum. Então você vê que a mistura aí já começou também... a dar uma quebrada ali. Quebrou, né? tudo, né? Quer dizer, desarmou esse espírito de gregário, né? Até mesmo religioso. Mas o que restou mesmo, o que resta na cultura libanesa é vamos dizer, é exatamente essa coisa milenar que é vamos dizer, um certo pendor a uma poesia milenar, a uma literatura também milenar, né? Isso acho que passou de geração a geração. Quer dizer, meu pai era um homem que lia, gostava de ler. E lia coisas árabes também. Ele era bilíngue, né? E, claro, a culinária, né? Sem dúvida. Que já não é mais libanês. Esfirra já é um prato brasileiro. já é um prato brasileiro. Mesmo porque essa esfirra que a gente come no Brasil não tem nada a ver. É muito diferente da original. No Acre, então, tem umas variantes assim, de charutos. E é uma coisa importante da imigração árabe, é que o vocabulário português, a língua portuguesa, ela, muito antes da imigração, ela já continha um vocabulário de origem árabe, né? Que veio com o descobrimento. Então, quando você fala açúcar, ou a palavra fulano, ou ciclano, são palavras de origem árabe. Almofada. Então, há milhares de palavras de origem árabe. Então, existe essa vamos dizer, uma espécie de ancestralidade da cultura árabe que veio da Península Ibérica, né? Onde os árabes permaneceram muitos séculos. Milton, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou recebendo para uma boa conversa o escritor amazonense Milton Ratum. Programa que hoje está sendo gravado aqui no Hotel Imperador Galvez. Nós agradecemos o espaço. Milton, seus livros já foram traduzidos para vários países, sempre falando da tua realidade, do teu lugar, da Amazônia. Isso reforça aquela tese de que a literatura é realmente universal, quer dizer, se o livro bem ambientado, ele transporta o leitor para aquele universo proposto? Aquilo que o Tolstói dizia, né? Falar da sua aldeia para falar do mundo. Eu acho que houve interesse das editoras porque eles perceberam que ali são histórias que se passam no Amazonas ou na Amazônia, mas que tem, vamos dizer, um interesse que transcende isso, né? A história de dois irmãos poderia acontecer em qualquer lugar. Então, eu acho que por isso também que no Brasil o livro é lido... Aliás, eu tenho muitos leitores no extremo sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, por causa dos vestibulares. São livros adotados. Então, acho que... E para o brasileiro,
é uma possibilidade de você conhecer uma Amazônia através da literatura, que não é como ela é, mas é uma Amazônia inventada, mas que há elementos concretos da região. Então, eu acho que também uma parte do interesse nas traduções, na leitura dos romances por brasileiros de outras regiões é devido a esse conhecimento, a essa sede de conhecimento, né, da Amazônia, né? Porque os brasileiros eles olham para a Amazônia como uma coisa mítica, né? Ainda assim, sem Ainda dúvida. é isso, quer dizer, e eles têm muito orgulho da Amazônia, embora eles não conheçam nada. Agora, Milton, como é que europeus, americanos, eles observam a literatura latino-americana? Eles têm ideia, têm noção do norte do Brasil? Olha, Se os brasileiros têm dificuldade para isso... vou dizer uma coisa, as resenhas dos dois irmãos da Inglaterra foram muito precisas. Os ingleses estudam antes de eles falarem sobre uma coisa, eles têm uma tradição os franceses, os ingleses, os alemães, eles têm uma noção muito clara do que eles estão falando, né? Quer dizer, há, claro, vamos dizer, um olhar exótico, isso é normal, né? Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que uma cidade como Manaus é uma cidade ali no coração da floresta, uma cidade hoje industrial, com muitos problemas, enfim. Eles têm uma visão, vamos dizer, mais ou menos clara do que seja isso, né? E o livro conta, pelo menos dois, o relato, o Cinzas do Norte e os Dois Irmãos, a cidade de Manaus é uma personagem nesses livros, né? É uma história vamos dizer, de uma decadência, né? De um crescimento também econômico, de uma decadência, uma passagem muito violenta, né? A destruição de Manaus pela Zona Franca e a construção de uma outra cidade foi uma coisa muito rápida, né? Muito violenta, e eles entendem isso. Né? Eles têm uma tradição da colonização, né? sem dúvida. Eles conhecem bem a África, a Ásia. Eles fizeram barbaridades também, os europeus, né? Os Estados Unidos é uma visão, enfim, é um pouco mais... Eles não estão muito interessados na literatura latino-americana, a não ser em Garcia Marques. Acho que o único escritor latino-americano conhecido, de fato conhecido nos Estados Unidos, é o Garcia Marques, e talvez o Vargas Llosa. Brasileiro, só o Jorge Amado, que eu considero literatura. Há outros, mas que eu não considero literatura. Né? Autoajuda não... não conta. Não conta. Mas na Europa eles têm um interesse maior pela Amazônia, pelo Brasil. Aliás, a Amazônia hoje, o Brasil virou a Amazônia. É verdade. Tudo é Amazônia agora. Referência, né? Tudo é Amazônia. Eu acho que o que estão fazendo com a Amazônia, esse desmatamento... Desperta interesse no mundo inteiro. No mundo inteiro, e não vai mais sair vamos dizer, da imprensa, do noticiário, porque é uma destruição que também veio para ficar. Eu sou muito pessimista em relação a isso. Por isso que eu acho que a perda da Marina, a saída da Marina é lamentável. Porque esse rapaz não vai conseguir, esse novo ministro aí não... Milton, os seus livros, o Relato de um Certo Oriente, ele ganhou títulos diferentes em outros países. Isso te incomoda, que é comum também tentar adaptar uma certa realidade, essa mudança de títulos com a tradução? Às vezes não dá certo a tradução direta, né? Então, por exemplo, em alemão, Relato de um Certo Oriente não funcionava. Não funciona, não significa muita coisa. É feio. Né? Em francês é um título bonito traduzido.
né? Então, em alemão, eles fizeram um outro título, que é Carta de Manaus. Interessante. Carta de Manaus, Brief aus Manaus. Foi uma opção que eu concordei, com a qual eu concordei, né? E os dois irmãos, eles acharam que os irmãos, The Brothers em inglês, é mais forte do que Mais dois sonoro também, né? É verdade. do que dois irmãos. Mas te incomoda essa mudança? Não. Me incomoda mais quando há erros, né, de tradução. Quando há erros assim gritantes, né? Aí me incomoda. Mas também quando você vê já é tarde demais. Mas de um modo geral eu acompanho as traduções, né? Eu me correspondo com os tradutores. É uma impressão ou as mulheres têm sempre um papel de muita referência no teu trabalho? Não, as mulheres têm muita força nos meus livros. Bom, a gente dependemos Totalmente das mulheres. Nós nascemos das mulheres e crescemos, né? E na família árabe, as mulheres, ao contrário do que muita gente pensa, têm uma força muito grande, né? Sem dúvida. As pessoas pensam que os homens... Não, os homens são os bananas, às vezes, na família. Eles até pensam que Eles são, né? pensam que são, que estão por cima, mas as mulheres são muito, vamos dizer, manipuladoras e presentes. Então, mas não só as mulheres de origem árabe. No Órfãos do Eldorado, eu acho que uma das personagens mais fortes, as duas mais fortes, são duas mulheres. A Florita e a Dinaura. E uma delas, a força dela está no silêncio dela. Não precisa falar. Mas são personagens... O romance tem que ter personagens fortes. Sem dúvida. Como é que é ser um escritor amazônida, Milton? Bom, eu acho que... eu sou um escritor brasileiro, né? É curioso, porque quando se trata de um carioca, eles não dizem o escritor carioca, não falam. É como se nós da Amazônia ou do Nordeste... Fosse algo exótico, né? A gente tenha que se apresentar como... Não, eu, claro, não posso negar que eu nem quero, eu nunca fiz questão de não ser do Amazonas ou da Amazônia. Sempre reafirmei, enfim, minhas origens. Só que as nossas origens também, elas se perdem, né, no fundo dos tempos, né? Eu não teria escrito nada do que eu escrevi se eu não tivesse nascido na Amazônia. Claro. Mas, por outro lado, a minha vivência em outros lugares foi importante, né? Eu ter saído do Brasil, ter saído de Manaus, ter morado em outras cidades. O nosso problema na Amazônia é que, às vezes, nós somos muito isolados e não temos um diálogo com outras regiões, né? Por exemplo, eu sentia muito falta de livros, de livrarias, quando eu morava em Manaus. Eu morei em Manaus de 84 a 99. Fim de 98, eu fui morar em São Paulo, onde eu estou até hoje. Mas eu dava aula na universidade e eu sentia falta de livrarias, de boas livrarias. Aí eu me perguntava, como que uma cidade tão rica, que é o 6º PIB do Brasil, ou o 7º, por causa da Zona Franca, como que essa cidade de 1.500.000 habitantes não tem boas livrarias? É estranho, né? E eu sentia falta disso. Sentia falta de boas bibliotecas, de uma boa cinemateca, né? Você falava, por que os jovens manauaras não podem ver filme de Fellini, do realismo italiano, neorrealismo italiano, filmes de arte, do Bergson? Por que a gente tem que ver só filme americano de terceira categoria, que é o que mandam para o mundo todo? E eu, enfim, eu achava isso, como acho até hoje, um problema em algumas cidades. Eu não sei como é em Rio Branco, mas eu sei que, por exemplo, em Belém há muitas alternativas, né? Belém é uma cidade da Amazônia que não se isolou, que mantém um diálogo constante com outros centros, que tem uma atividade cultural forte, né? Que tem, vamos dizer, que tem livrarias, tem
debates literários, tem grupo de fotografia, de cinema, de artes plásticas. Então eu sempre critiquei muito isso em Manaus, né? Esse excesso de riqueza E essa falta ao mesmo e tempo. essa carência de cultura. Milton, para fechar nossa conversa, queria saber do teu próximo projeto. Você está preparando um livro novo? Eu estou reunindo alguns contos que eu publiquei aqui no Brasil, no exterior, e alguns contos também inéditos, para publicar um livro no ano que vem. E eu estou pretendendo também escrever o primeiro livro de contos. E eu pretendo também reunir meus ensaios literários, conferências, palestras que eu dei num outro livro. Então tem 2 projetos interessantíssimos, novos, né? 2 novos, que não passa pelo romance, nem pela... Mas, por enquanto, eu acho que é só isso. E tenho aí minhas crônicas que eu publico no Terra Magazine, né, no site do Terra, do site eletrônico. E, enfim, e essas viagens todas que me permitem conversar com os leitores brasileiros de norte a sul. Sem dúvida. Milton, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.